Sejam muito bem-vindos. Deixa eu começar com uma pergunta aqui para a gente pensar. O que te impede hoje de chegar onde quer? Fica aí a reflexão. E antes da gente mergulhar no assunto de hoje, queria muito agradecer a quem está ouvindo a gente agora. É ótimo ter essa companhia. Olha, se curtirem o livro que a gente vai conversar, nós fazemos resumos em PDF dele ou de qualquer outro documento, sabe? Tudo bem detalhado. Ou então um áudio mais completo de até 30 minutos. É só mandar uma mensagem pra gente, estamos lá no TikTok, Instagram, YouTube, que a gente passa as informações. Ah, e dá uma espiada na nossa vitrine. Tem os livros que a gente comenta aqui com desconto e outras coisinhas bem legais para comprar ou dar de presente. Pode confiar que chega tudo certinho aí na sua casa. Bom, agora sim, né? Vamos ao que interessa. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre um livro que, olha, mexe com a gente. Traz umas questões super atuais, às vezes até meio desconfortáveis. É Contra a Perfeição, Ética na Era da Engenharia Genética, do Michael J. Sandel. A ideia aqui é a gente explorar juntos as ideias principais do livro, sabe? Como se a gente tivesse acabado de ler algo que fez a cabeça ferver e sentasse para trocar uma ideia. Vamos tentar entender o que o Sandel argumenta sobre essa coisa da biotecnologia e o que isso mexe com a nossa natureza humana. Então, para começar, quem é esse Michael Sandel? Ele não é um biólogo nem nada disso, né? Não, ele é filósofo, um professor bem conhecido lá de Harvard. E ele começou a se aprofundar nessas questões de bioética, assim, para valer, lá no início dos anos 2000. Ele participou de um conselho do governo americano sobre isso. Ah, então ele estava no meio do furacão, digamos assim. Exato. E o livro nasce muito dessa experiência, sabe? Daquela sensação estranha, aquele desconforto que muita gente tem quando ouve falar em engenharia genética para escolher filho, clonagem, essas coisas. Sim, aquela coisa de isso não tá certo, mas a gente não sabe explicar direito o porquê. Justamente, o Sandel tenta entender por que a gente sente isso. Ele acha que as respostas mais óbvias, tipo, mas é seguro, ou será que todo mundo vai poder pagar, não vão no fundo da questão. Ele quer saber o que está em jogo num nível mais essencial da nossa humanidade. Ele sentiu que focar só na liberdade de escolha ou nos direitos individuais deixava escapar o principal dessa inquietação. Entendi. Não é só sobre as regras do jogo, mas sobre o que o jogo faz com a gente, né? E o livro já começa com uns exemplos bem fortes. Lembro daquele caso do casal de lésbicas surdas que queria ter um filho surdo também. Para elas, a surdez era parte da identidade e não uma doença. Isso causa um nó na cabeça, né? Nossa, causa mesmo, e ele traz outros exemplos assim, chocantes até. Aquele anúncio bizarro oferecendo uma grana alta, tipo $50 mil, por óvulos de uma moça com um perfil genético de elite, alta, atlética, notas lá em cima. Surreal. Totalmente. E a história do gatinho Nick, que a dona pagou uma fortuna para clonar, porque amava demais o original. São casos que deixam a gente pensando. A gente pensa, mas se a pessoa quer e pode pagar, qual o problema? Mas ao mesmo tempo, sou esquisito, né? Exatamente. O Sandel usa esses casos para dizer que a nossa intuição moral, o nosso sentir que algo está errado, vai além dessa conta de prejudica alguém diretamente ou é uma escolha livre. A questão central para ele é essa linha que está ficando cada vez mais borrada entre usar a tecnologia para curar, para consertar algo que está quebrado, uma doença, uma deficiência. Certo. E usar para melhorar, para aprimorar o que já está, digamos, funcionando. Para ir além do que a natureza deu, para sermos melhores do que a encomenda, como ele cita. A famosa diferença entre terapia e aprimoramento, tipo, consertar um problema genético grave é uma coisa. Isso. Outra coisa é querer usar a mesma técnica para um atleta ficar mais forte ou para uma criança que já é saudável ficar mais alta com hormônio de crescimento só porque os pais acham baixo. Exatamente essa linha que ele está investigando. Ele mostra como uma tecnologia que nasce para curar, tipo o hormônio de crescimento, logo começa a ser usada para outros fins, né? Impulsionada por pressão social, desejo dos pais, ou só pela vontade de ter uma vantagem. E é aí que ele entra com o argumento principal do livro, que é a ideia da ética da dádiva. Ética da dádiva. O que significa isso exatamente? Sou um pouco
sei lá, espiritual. Pode soar, mas não é necessariamente religioso no sentido de uma fé específica. Tem mais a ver com uma postura diante da vida, sabe? O Sandel sugere que boa parte do valor que a gente dá à vida, da nossa experiência como ser humano, vem de reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle absoluto. Nossos talentos, a saúde que a gente tem, até as características dos nossos filhos, não são só resultado do nosso esforço, do nosso planejamento. Tem uma parte aí que é acaso, é sorte, é algo que a gente simplesmente recebe, como um presente, uma dádiva mesmo. Aceitar isso, para ele, é fundamental. Faz sentido. Lembro daquela comparação que ele faz no esporte. Do Pete Rose, aquele jogador de beisebol pura garra, esforçado ao extremo para compensar talvez um talento não tão natural. Isso. E o Joe DiMaggio, que parecia que nasceu pronto, com uma elegância, uma habilidade que fluía sem esforço. Exato. E a gente admira os dois, né? Mas por motivos diferentes. A gente admira o esforço do Rose, mas também se encanta com o talento natural do DiMaggio. O problema do melhoramento genético para o Sandel é que ele representa um impulso ao domínio. Uma ânsia, quase uma obsessão de controlar tudo, de moldar a vida, até a natureza humana, para caber nos nossos desejos e ambições. E essa busca pelo controle total ameaça nossa capacidade de apreciar o que é simplesmente dado, o que simplesmente é. Então, esse impulso ao domínio seria o grande problema, essa vontade de ser o senhor de tudo, até da biologia? É o nervo exposto que ele cutuca. Para ele, essa mentalidade de querer dominar tudo pode acabar corroendo virtudes humanas que são super importantes. A primeira é a humildade. A gente aprende a ser humilde quando aceita que tem limites, que não controla tudo na vida, tipo o gênio do nosso filho ou a nossa própria chance de ter uma doença. A engenharia genética, prometendo esse controle todo, poderia nos deixar arrogantes, achando que podemos redesenhar o mundo e a nós mesmos. E a questão da responsabilidade, eu achei curioso ele dizer que ela explode. Pensei que mais controle significaria mais responsabilidade, mas não é bem assim. Parece um paradoxo, né? Mas pensa comigo, se você pode escolher a altura, a inteligência, a memória do seu filho, você não se torna, 100% responsável por isso? É verdade. Se o filho não vai bem na escola, a culpa é sua que não comprou o gene do QI mais alto. Se a sua memória falha, é culpa sua que não fez o upgrade. A pressão vira algo monstruoso. A responsabilidade se expande tanto que a gente passaria a se culpar por coisas que hoje a gente aceita como parte da vida, da sorte. Nossa, olhando por esse lado é assustador mesmo. E a terceira virtude que ele fala é a solidariedade, né? Como isso entraria na história? O Sandel argumenta que a nossa ideia de solidariedade, de que a gente deve ajudar quem tem menos, se baseia muito na consciência de que sucesso e fracasso na vida dependem bastante da sorte. A loteria genética distribui talentos e problemas de forma desigual. Saber que os nossos próprios dons são, em parte, um acaso feliz, nos incentiva a dividir com quem teve menos sorte. Porque os geneticamente ricos se sentiriam na obrigação de ajudar os geneticamente pobres. Aquela base da solidariedade, sabe, de sentir que estamos todos no mesmo barco, sujeitos ao acaso, poderia se perder. Puxa, que ponto importante. Se a gente acha que tudo é projeto nosso, perde essa noção de destino compartilhado. E essa mentalidade de controle total quando a gente vira para os filhos. É aí que entra a tal hiperpaternidade. Exatamente. Ele liga direto esse impulso ao domínio a um fenômeno que a gente já vê por aí. A hiperpaternidade, aquela pressão doida para a criança ser perfeita, para ter o melhor desempenho em tudo, escola, esporte, música. Pais que lotam a agenda do filho, que buscam qualquer vantagem. Para o Sandel, a engenharia genética seria a ferramenta definitiva para esses pais projetistas. Como se não bastasse a aula de mandarim, o Kumon, o futebol. Agora seria possível programar o talento para a música ou a facilidade com matemática direto no DNA. Ele até cita exemplos disso, né? Pais que gastam fortunas em cursinhos, que medicam crianças sem necessidade para melhorar foco. Sim, ele vê a engenharia genética como a próxima etapa lógica dessa busca obsessiva pelo filho perfeito, só que usando outros meios, talvez mais eficazes e definitivos.
a tecnologia daria um controle quase absoluto sobre o produto final, o filho. E isso leva ele a discutir a sombra da eugenia. Eugenia. Essa palavra dá até arrepio, mas ele diferencia a eugenia antiga dessa possibilidade mais moderna, né? Sim, ele faz questão de diferenciar. A eugenia do século passado, que era coisa de Estado, muitas vezes racista, forçada. Pensa nas esterilizações em massa nos Estados Unidos, que ele detalha com aquele caso terrível, Buck versus Bell, onde a Suprema Corte americana basicamente disse: ok, pode esterilizar essa moça considerada débil mental. E o juiz ainda soltou: 3 gerações de imbecis são suficientes. Ou o nazismo, que se inspirou nessas práticas americanas. É um passado horrível. Credo. Mas hoje seria diferente. Seria uma escolha dos pais, no livre mercado, comprando as características desejadas. É o que ele chama de eugenia liberal ou eugenia de mercado. Não é o Estado impondo um padrão de raça, mas as pessoas escolhendo características com base no que elas querem ou no que o mercado valoriza. Inteligência, beleza, aptidão física. Ele lembra de políticas como as de Singapura nos anos 80, que incentivavam mulheres com um diploma a ter mais filhos e pagavam para mulheres pobres se esterilizarem. Ou hoje, o mercado de óvulos e esperma premium. Então, mesmo sendo escolha individual, para ele o problema moral de fundo continua lá. Para Sandel, sim. Mesmo que as motivações e os métodos sejam outros, a postura básica de tratar filhos como objetos a serem desenhados, em vez de presentes a serem acolhidos como são, continua sendo o problema central. A liberdade de escolha nesse cenário não resolveria a questão ética principal que ele levanta, essa perda da humildade perante o que é dado e a ascensão de uma vontade de domínio que pode transformar radicalmente a relação entre pais e filhos. O amor incondicional poderia virar uma expectativa de retorno sobre o investimento genético. É muito complexo. Mas o Sandel não é contra toda a tecnologia, né? Lembro que no finalzinho ele defende a pesquisa com células-tronco. Como isso se encaixa? Não é meio contraditório com essa crítica toda ao impulso de domínio? E melhorar volta com tudo. Para o Sandel, a pesquisa com células-tronco embrionárias, que pode levar à cura de doenças devastadoras como Parkinson, diabetes, lesões de medula, entra na categoria de cura. Ah, tá. É um esforço para reparar um dano, para aliviar o sofrimento que vem de doenças ou acidentes. É usar a nossa inteligência para restaurar a saúde, para consertar uma falha no mundo dado, e não para redesenhar a natureza humana buscando uma perfeição ou uma vantagem sobre os outros. Entendi a lógica. Mas e a questão do embrião? Destruir um embrião para pegar as células não seria também um ato de domínio sobre a vida logo no início? Esse ponto é super delicado. É delicadíssimo e ele trata com cuidado. Ele analisa o debate sobre o status moral do blastocisto, aquele amontoadinho de células com poucos dias de vida antes de virar um feto. Sandel argumenta que, embora o blastocisto mereça respeito por ser vida humana em potencial, ele usa umas analogias tipo a semente de carvalho, que não é o carvalho ainda, ou o esboço de um quadro, que não é a obra final. Ele não tem o mesmo status moral de uma pessoa. Então, usar esses embriões, muitas vezes aqueles que sobram de fertilização in vitro e seriam descartados para buscar curas que podem salvar vidas ou diminuir sofrimentos enormes, seria, para ele, eticamente justificável. Seria um uso nobre da nossa capacidade de intervir para fazer o bem, diferente da arrogância de querer projetar super bebês. Então, a linha para ele é: tecnologia para consertar o que a natureza ou o acaso quebrou, doenças, lesões, tudo bem, é até desejável. Agora, tecnologia para ir além do normal, para turbinar o que já funciona, para redesenhar a nossa espécie, aí mora o perigo ético. Porque isso mostra essa vontade de controlar tudo, perdendo a humildade e o respeito pelo que nos é dado. É exatamente essa fronteira que ele tenta demarcar. Ele não é contra a ciência ou a medicina, mas alerta para os riscos morais e sociais dessa busca sem fim pelo aperfeiçoamento humano via tecnologia.
Ele sabe que precisa de regras claras, proibir clonagem para bebê, limitar a manipulação genética que não seja para curar, regular o mercado de óvulos e esperma, mas vê a busca por curas como algo legítimo, algo que combina com uma ética que valoriza a vida como dádiva, mas também reconhece que a gente tem a responsabilidade de cuidar uns dos outros e aliviar o sofrimento. É uma tentativa de achar um equilíbrio, né? Entre aceitar o que não dá para mudar e agir para mudar o que a gente pode e deve. Uau! Realmente tem muita coisa aí pra gente pensar. O Sandel não dá a resposta pronta, né? Mas com certeza ele faz a gente se perguntar coisas bem fundas sobre quem a gente é e quem a gente quer ser nessa era com tanto poder tecnológico na mão. Com certeza. Ele desafia a gente a pensar se essa busca sem freio por controle e perfeição não acabaria fazendo a gente perder algo muito humano no caminho. Essa ética da dádiva, de valorizar o inesperado, o não planejado. Parece que vai um pouco na contramão do mundo de hoje, que valoriza tanto a eficiência, o controle, né? Será que a gente ainda consegue ouvir essa mensagem? Fica a pergunta no ar, então. Se a gente pudesse mesmo tirar o acaso da equação genética, escolher cada detalhe dos nossos filhos e até de nós mesmos, o que será que a gente ganharia de verdade com isso? E o que talvez de mais valioso na nossa humanidade a gente arriscaria perder? Lembre-se, um livro pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu. Até a próxima!